Agradecer, então, ao convite que foi feito para mim, para fazer a apresentação desses nossos convidados dessa noite. E lamentando que tivemos uma belíssima sessão, enfim, cerimônia, mas que ela fosse tão longa, de modo que nós tivemos que decidir, para não invadir demais o tempo de todos, comprimir um pouco as apresentações e a minha própria apresentação, de modo que, pelo menos, as ideias principais desse trabalho preparado por Richard e Sally Price possam ser apresentados. Richard e Sally Price são professores eméritos de estudos americanos. Desculpe, isso aqui está me atrapalhando. Muito ruim. Richard e Sally Price são professores eméritos de estudos americanos, antropologia e história, do College William & Mary em Williamsburg. Richard foi também fundador do Departamento de Antropologia da Universidade de Johns Hopkins. Ambos têm contribuído decisivamente ao estudo de vários aspectos da história e da experiência social do Saramacca, povo de origem africana com o qual têm convivido e trabalhado por mais de 40 anos, talvez 50, no Suriname e na Guiana Francesa. Com diversos trabalhos publicados no Brasil e tendo visitado em outras ocasiões instituições brasileiras de ensino e pesquisa, ambos são bastante conhecidos entre nós. Portanto, dispensam, de fato, apresentações. Mas antes de passar a palavra a eles, gostaria de me deter, ainda que brevemente, sobre o título proposto para essa sessão: 50 anos de diálogos antropológicos. Diálogos significa, no contexto dos trabalhos dos nossos convidados, confronto e troca de ideias entre correntes e linhas de pensamento no interior da antropologia e com outras formas de conhecimento, acadêmicas ou não. Enfatizo essa alternativa, uma vez que Richard, por exemplo, em Travels with Toy, apresenta seu parceiro de jornada como um sábio Saramacca, alguém capaz de atravessar fronteiras entre este mundo e o além, através de continentes e dos séculos, relacionando-se com seres visíveis e invisíveis. Segundo afirma, o conhecimento, imaginação e personalidade de Toy animam o seu texto. Ambos respeitam seus respectivos conhecimentos e suas diferentes maneiras de se relacionarem com o mundo. Nesse livro, que mereceu em 2008 o prêmio Victor Turner, de escrita etnográfica, em 2009 o prêmio o prêmio Clifford Geertz, em antropologia da religião, e em memória de Gordon e Sybil Lewis, dedicado a acadêmicos que deram contribuições significativas aos estudos de caribenhos, ele afirma: muitas vezes, enquanto trabalhava nessas páginas, perguntei-me para quem estaria escrevendo, além de para mim mesmo, é claro. Imaginei pelo menos 3 tipos de leitores. Primeiro, historiadores, antropólogos e afro-americanistas engajados. Depois, leitores em geral que estivessem preparados para acompanhar Tui e eu numa viagem fabulosa. E, finalmente, os Saramaccas, na medida em que essa apresentação de uma pequena parte de seu conhecimento coletivo pudesse servir de exemplo para o mundo e ser para eles fonte de orgulho e dignidade. A longa convivência com os quilombolas de Suriname e Guiana Francesa, se assim pudermos designá-los, consolidada reflexivamente nas obras de Richard e Sally, dão testemunho da eficácia do diálogo enquanto componente de um estilo de prática intelectual crítica e transformadora. Ambos têm se aliado ao Saramacca na luta por direitos humanos e culturais. Luta essa que, se por um lado culminou com uma vitória importante na Corte Interamericana de Direitos Humanos, aliás, não reconhecida pelo governo do Suriname, por outro, acarretou o impedimento de Richard dar continuidade ao seu trabalho naquele país. Diálogo, na sessão desta noite,
também não se opõe à crítica, às encenações de alteridades, tal como são feitas em museus e em exposições etnográficas. Sally Price observa, num de seus escritos, que perdura nessas instituições, e nas narrativas que se constroem a respeito delas, o silenciamento dos valores e sentidos que os próprios produtores atribuem aos objetos expostos e vendidos. A distinção concedida a Sally pelo Ministério da Cultura da França como Dama da Ordem das Artes e das Letras não furtou a ela, nem a nós, seus leitores, a consistente interpretação crítica do processo de criação do celebrado Museu do Quai Branly, como nos apresenta em seu livro Paris Primitive. Encerrando essa introdução, que já vai se alongando, quero acrescentar que, no caso de Sally e Richard, diálogo significa também vida pessoal e profissional compartilhada, colaboração continuada. No momento em que Sally escrevia Paris Primitive, por exemplo, Richard construía sua narrativa sobre a jornada com Thuy. E nesse período, como em outros, diálogos ocorreram entre ambos, como se pode ler em várias passagens dos seus textos. Finalmente, voltando ao título desta sessão, não posso deixar de mencionar que a frase 50 anos, quando pronunciada hoje, remete à década de 1960. Tempo de jovens inquietos em busca de direitos e do diálogo. Penso que ideias e ideais dessa juventude penetraram, de algum modo, os temas sobre os quais Richard e Sally vêm se dedicando, assim como o estilo, de certa forma singular, dos textos que têm produzido ao longo de sua trajetória. Eu passo, então, com prazer e grande expectativa, a palavra a Sally e Richard. Primeiro, Richard vai fazer sua apresentação e depois Sally. Muito obrigado, Antônio, e boa noite a todos. Sally e eu estamos honrados com o convite para falar aqui hoje. Nós gostaríamos de agradecer, em particular, aos nossos colegas Carmen Rial, Julie Cavignac e Manuel Ferreira Lima Filho, por nos dar uma oportunidade de passar esta semana em Natal. Finalmente, gostaríamos de agradecer a Paulo Freire, que traduziu essas observações iniciais para o português. Quando éramos estudantes, no meados dos anos 70, a ideia de diálogos antropológicos mal estava no radar de qualquer um. Nós e nossos colegas de aula estávamos sendo treinados para irmos para lugares exóticos e distantes, aprender o idioma nativo, escrever o máximo possível sobre os costumes locais, então voltar para casa, traduzir estas descobertas para a linguagem arcana de ciência social e ter a esperança que especialistas acadêmicos possivelmente um dia irão ler e reagir ao que escrevemos. Discursos e práticas nativas deveriam ser usadas na construção de modelos de ciência social que iriam aumentar nossa compreensão do que faz os seres humanos e sua sociedade funcional. A forma da monografia antropológica, a maneira que os antropologistas escreviam, permaneceu relativamente estável ao longo do que George Stocking chama o período clássico da antropologia, durando aproximadamente de 1925 até 1975. Se não funciona,
George Stocking. Naquele modelo, se as vozes nativas fossem sequer escutadas, elas eram geralmente ventriloquizadas pelo antropólogo. Era a voz do antropologista que expressava autoridade. E o antropólogo falava em nome daqueles que supostamente não poderiam falar por si mesmos. Era o antropólogo, o cientista, que representava as culturas nas páginas impressas. Então, por razões que permanecem um pouco misteriosas, muitos da nossa geração, ao retorno do campo para a academia, descobriram, aparentemente de forma independente, que o tipo da monografia enciclopédica da ciência social que fomos treinados a escrever simplesmente não era mais possível. Então, muitos de nós, como Renato Rosaldo, Paul Rabinow, Greg Denny e uma série de outros, começamos a escrever livros que não precisam nem um pouco como as monografias que fomos treinados a produzir. Como resultado, os anos 70 e o começo de 80 testemunharam uma importante transformação na etnografia, marcada de uma forma simbólica pela apresentação em 86 de trabalho coletivo Writing Culture de Jim Clifford e George Marcus. Aqui. No qual um grupo da nossa geração examinou a situação e audaciosamente declarou que a antropologia não só tinha uma política, mas também uma poética. Uma de nossos padrinhos coletivos, Clifford Geertz, comentou sobre esses novos desafios que vieram tanto de dentro quanto além da disciplina. Houve uma transformação, ele escreveu, das pessoas sobre quem os antropólogos mais escrevem, do sujeito colonial aos cidadãos soberanos. E isso, ele disse, alterou totalmente o contexto moral dentro do qual cada ato etnográfico acontece, deixando antropólogos contemporâneos com alguma incerteza quanto ao objetivo retórico. Kim Geertz perguntou para persuadir agora africanistas ou africanos, americanistas ou índios americanos, japanologistas ou japoneses, e do que precisão factual, verdadeira teórica, compreensão imaginativa, profundidade moral. Geertz concluiu seu esboço argumentando que se existe alguma maneira de contradizer a concepção de etnografia como um ato iníquo ou um jogo injogável, parece envolver a admissão do fato de que, assim como a mecânica quântica ou a ópera italiana, é um trabalho de imaginação. Como parte dessa mudança tectônica na disciplina, a questão do diálogo começou a surgir. Durante os anos 80, começaram a aparecer livros que questionavam os métodos fundamentais de antropologia, destacando as vozes nativas. Moroccan Dialogues, de Kevin Dwyer, publicado em 82, Tuhami,
de Vincent Crapanzano, em 80, são bons exemplos. Meu próprio First Time, publicado em 83, também pode ser visto como parte deste mesmo desenvolvimento. Não coincidentalmente, o clássico The Dialogic Imagination, de Bakhtin, foi traduzido para o inglês em 81, e outros trabalhos de antropólogos e linguistas sobre diversos aspectos do diálogo antropológico começaram a aparecer regularmente. Por exemplo, o artigo pioneiro de Dennis Stedlak sobre a emergência da antropologia dialógica, em 79, The Interpretation of Dialogue, editado por Túlio Maranhão, em 90, e The Dialogic Emergence of Culture, editado por Dennis Stedlak e Bruce Mannheim. Foi durante este período que a noção de diálogo, que implicava ao menos o mínimo de igualdade entre antropólogos e seus interlocutores, tornou-se distinto daquela da forma conversacional mais tradicional, na qual o antropólogo conduzia entrevistas com pessoas conhecidas como informantes. Como precursores desde tendência, eu citaria Worker in the Cane, de Sidney Mintz. Perdão. Isso não funciona. Worker in the Cane, de Sidney Mintz, que inclui longas transcrições de entrevistas como um trabalhador de cana de açúcar de Porto Rico, ou os Children of Sanchez, de Oscar Lewis, que apresentava transcrições das respostas de seus interlocutores para as perguntas do antropólogo, apesar de apagar as questões em si, enfraquecendo em uma maneira real a natureza dialógica das conversas. A natureza dos diálogos antropológicos em nossos livros e o status das vozes nativas neles permanecem até hoje carregados com perguntas. Michel Rolf Trouillot, Rolf, comentado sobre meu próprio trabalho 2 décadas atrás, apontou para a maneira que ele inventa aspas intelectuais, assim criando novas maneiras de marcar nas páginas publicadas tanto os limites quanto os diálogos entre as vozes. Ele continuou: no entanto, pode valer a pena perguntar qual filosofia do conhecimento nós deveríamos usar para avaliar o discurso histórico ou sociológico nativo. Como nos lidamos com as sobreposições e as incompatibilidades do julgamento dos participantes como conhecimento acadêmico euro-americano? A antropologia ainda precisa alcançar um consenso sobre o status epistemológico e a relevância semiótica dos discursos nativos em qualquer lugar. O discurso nativo é uma citação indireta ou uma paráfrase. De quem é a voz, uma vez que entra no campo discursivo dominado pela lógica da academia? Seu valor é referencial, indéxico, fático ou poético? As perguntas de Trouillot permanecem abertas até hoje, apesar de
uso das vozes nativas e diálogos explícitos entre antropólogos e nativos ter aumentado bastante. Como eu acabei de mencionar, a noção de diálogo parece implicar algum grau de igualdade. No entanto, eu continuo a ser atingido pelas maneiras nas quais as desigualdades de riqueza, de conhecimento, de poder, de acesso à mídia e muito mais, são inseridas em diálogos antropológicos tradicionais. Sally vai falar em alguns minutos sobre um caso em que isso com certeza não é verdade. No entanto, nosso trabalho com saramacas e outros marunos, quilombolas, sempre envolviu estas desigualdades, independente de quanta amizade, solidariedade política ou outros tipos de respeito mútuo também estejam presentes. Estes tipos de desigualdades claramente possuem implicações éticas e epistemológicas para nós como antropólogos. Considere a questão da atribuição da autoria do meu livro Travels with Toy, publicado em 2008. Uma colega francesa, ao ouvir falar que eu estava escrevendo um livro baseado no trabalho com Saamaca, que eu descrevi como meu melhor amigo, perguntou se eu iria dividir com ele a assinatura, o crédito pela autoria. Ela resultou que um colega dela recentemente havia publicado um livro em duas vozes, como um morador de rua, que era seu amigo e que o nome dos dois aparecia como coautores. Mas qualquer que dá uma olhada para meu livro verá que, desde o início, nesse caso, eu precisei assumir total responsabilidade pela autoria, ainda que o conhecimento, a imaginação e a personalidade de Toy animem o livro. Nossos diálogos formem seu núcleo narrativo. O ato de escrever um livro e tudo que isso engloba seria tão estrangeiro para Toy quanto tentar organizar e realizar uma cerimônia óbvia, mágica, seria para mim. Nos respeitos à especialidade um do outro, nós compartilhamos o conhecimento e a paixão um de outro até onde achamos apropriado e nós fazemos o possível para tomar a vida um do outro um pouco mais valorosa. Mas, no fim, eu sou o escritor, o antropólogo americano, e ele é o Obiama, o curandeiro Saamaca. Essas desigualdades dialógicas também moldaram meu mais recente trabalho, me transformando de ser um tipo de cronista sobre a vida Saamaca em um defensor ativista da causa do povo Saamaca no resto do mundo. Pelos últimos 20 anos, líderes Saamaca solicitaram minha ajuda para proteger seus direitos, precisamente por causa das relações de poder que eu posso canalizar. Por exemplo, eles me pediram para ajudar a defender seu território tradicional das devastações ilegais do Estado, em parte através do testemunho em seus nomes perante a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, em Costa Rica. Mas também
através de publicações como a meu recente Rainforest Warriors, Human Rights on Trial, já que este é precisamente o tipo de mudança que muitos antropólogos brasileiros fizeram durante o mesmo período, defendendo as recentes legislações sobre os direitos dos índios brasileiros e dos quilombolas. Eu acho que não preciso falar mais aqui sobre a importância deste tipo de relacionamento, esse tipo de diálogo constante entre antropólogos e as pessoas cujas vidas eles estudam. Então, sim, eu acredito que precisamos de diálogos antropológicos, tanto no nosso trabalho de campo, quanto em nossos textos. Diálogos, eu argumentaria, que privilegia as vozes nativas, mas eles sempre devem ser acompanhados de um firme reconhecimento do contexto da produção de conhecimento e a complexidade das desigualdades envolvidas. Novamente, tanto epistemologia quanto ética. Um segundo tipo de diálogo antropológico no qual eu estive envolvido concerne trocas com colegas em outras disciplinas. Mas falta de tempo, não vou falar disso hoje. Um terceiro tipo de diálogo antropológico, no qual eu estive envolvido, concerne diálogos com colegas em outros países. Esse tipo de diálogo transnacional tem sido uma característica importante, ainda que frequentemente subterrânea, do mundo da antropologia. Para citar apenas um exemplo de meu próprio campo da antropologia afro-americana, todos nós sabemos agora da importância da troca intelectual entre Melville Herskovits, nos Estados Unidos, e Arthur Ramos, no Brasil, Fernando Ortiz, em Cuba, e Jean Price Mars, no Haiti. Eu mesmo tive sorte o suficiente para ter treinado profissional cedo na França, assim como nos Estados Unidos. Então, um pós-doutorado na Holanda, que iniciou uma familiaridade vitalícia com os colegas holandeses que trabalham em assuntos de interesse mútuo. Trabalhos de campo anteriores no Peru, na Espanha e no México levaram a uma familiaridade com aquelas tradições antropológicas também. Desde 1987, quando eu vim para o Brasil pela primeira vez, para ajudar os historiadores brasileiros a planejar a comemoração da abolição da escravidão de 1988, eu me tornei cada vez mais familiar com o trabalho brasileiro nos quilombos e na religião afro-brasileira. Esse tipo de diálogo intelectual transnacional sempre foi essencial para mim. O fato dos antropólogos brasileiros estarem fazendo cada vez mais trabalhos de campo fora do Brasil e estarem se tornando envolvidos em frequentes intercâmbios com estudantes e colegas em instituições no mundo todo é um novo desenvolvimento maravilhoso. Não apenas amplia a perspectiva de estudiosos brasileiros,
expondo-os a novas ideias e tradições de conhecimento, mas ainda mais importante, começa a ajudar os estudiosos norte-americanos, europeus e africanos que permaneceram relativamente ignorantes sobre o conhecimento brasileiro a começar a engajar seriamente com a rica tradição antropológica do Brasil. Tipo final de diálogo antropológico, com o qual estive envolvido nos últimos 50 anos, fui com Assali, com quem eu coautorei uma série de livros. Esse diálogo é muito mais delicado para ser discutido em público. Quando alguém pergunta inocentemente como exatamente vocês escrevem juntos, eu sempre sinto que é como se me perguntassem como exatamente vocês fazem amor juntos. Então, eu escolho não discutir esse tipo de diálogo hoje e, ao invés disso, entrego o microfone para a Assali. Boa noite. Como vocês podem imaginar, eu estou muito feliz que o Rich decidiu não colocar nossos diálogos domésticos sob o microscópio, já que isso poderia ter exigido uma resposta da minha parte. Nos últimos anos, enquanto o Rich se envolveu em explorar o mundo de pessoas que cresceram descalças nas florestas tropicais da América do Sul, eu tenho voltado minha atenção para pessoas muito diferentes destas populações, apesar de que, às vezes, elas se cruzam, como podemos ver nestas fotos de Jacques Chirac, presidente da França por 12 anos e o mentor por trás do mais extravagante museu etnográfico do mundo. Eu quero refletir primeiro sobre a importância cada vez maior da nossa responsabilidade como antropólogos de entrarmos em diálogo não somente com as pessoas cujas culturas estudamos nos campos antropológicos tradicionais, mas também com as pessoas que assumem a autoridade e que têm o poder de representar aquelas culturas para o resto do mundo. Isso significa suplementar nossos diálogos com povos nativos e com outros acadêmicos através de envolvimento com políticos, juízes, filantropistas e outros membros da elite que estão ativos na negociação dos significados e destinos para os artefatos etnográficos e, ainda mais importante, as ideias sobre a diferença cultural que se juntam a eles. Como Laura Nader propôs quase 50 anos atrás, se nós queremos realizar nossa tarefa completa como antropólogos, nós precisamos estudar para cima, to study up, explorando não somente os colonizados, mas também os colonizadores, não somente a cultura da pobreza, mas também a cultura da afluência. E este compromisso nos envolve em um conjunto bastante distinto de questões epistemológicas e éticas. Minha própria carreira como antropóloga começou com o que podemos denominar de trabalho de campo tradicional. Mas depois, minha experiência como curadora de uma grande exibição da arte saramaca abriu meus olhos
para a necessidade de dialogar com pessoas bastante fora do mundo antropológico profissional. Conforme eu interagi com diretores de museus, jornalistas, professores escolares, colecionadores, visitantes de museu, editores de revistas de arte e outros, eu não pude evitar de ficar espantada com a força de suas convicções sobre os povos que eles classificavam como primitivas. Convicções que contrariavam muito do que eu sabia, tanto pela experiência pessoal em campo, quanto através da literatura antropológica. Minha exploração destas visões não especialistas foi baseada em grande parte nos diálogos com colecionadores de arte envolvidos no que ainda estava sendo chamado de arte primitiva. Alguns anos depois, eu encontrei uma oportunidade de interrogar aquela mesma coleção de ideias sobre culturas distantes com pessoas que dispunham de poder muito maior, seguindo em detalhes os debates e controvérsias ligados à criação do Museu Quai Branly, o qual alguns de vocês podem ter visitado. Desde que abriu em 2006, mais de 10 milhões de pessoas absorveram as riquezas de suas coleções magníficas e, com elas, as ideias específicas sobre culturas não ocidentais que os diretores do museu, que não são antropólogos, decidiram disponibilizar. Estudar as ideias sobre diferenças culturais comunicadas em museus exige diálogos com vários tipos de participantes. Museus são instituições enormemente grandes e complexas e dependem da experiência profissional de um quadro de funcionários bastante diverso, desde acadêmicos e curadores de museu até colecionadores, filantropistas, arquitetos, fotógrafos, arquivistas, bibliotecários, conservadores, jornalistas, políticos, cineastas, editoras, editores, cantadores, técnicos, mediadores e muito mais. A tarefa de distribuição das responsabilidades e, em última análise, o poder de decisão sobre o caráter fundamental do museu dentro de uma população tão diversa é, obviamente, um desafio delicado. No caso do Quai Branly, por exemplo, uma quantidade tremenda de autoridade foi dada ao arquiteto Jean Nouvel, que tinha a palavra final não somente no prédio, mas também na apresentação das exposições dentro do prédio. Era o Nouvel que decidia, por exemplo, que o museu deveria ser, como disse, um espaço marcado por obsessões como a morte e o oblívio, um espaço assombrado, único e estranho, poético e perturbador. Fim de citação. Assim, as coleções são mostradas em espaços com imagens da selva gravadas nas janelas e luzes opacas para as exposições. Ele também interviu em planos para exibições temporárias, por exemplo, uma exposição sobre a Polinésia, onde ele insistiu em trocar a cor da parede do branco para o preto, para a consternação do curador, que queria que a exibição evocasse a luz e a abertura das ilhas da Polinésia.
As consequências de dar carta branca para pessoas sem treino antropológico são longe de trivial. Eu vou citar apenas um de muitos exemplos. Nativos nas Ilhas Salomão, falando com uma antropóloga especializada em sua cultura, explicou as figuras retratadas neste poste de uma casa como este. Isto é um encontro sexual entre um homem rico e uma prostituta sagrada que incorpora um espírito malévolo chamado Matorua. Durante a noite, este espírito andrógeno vaga pelos caminhos isolados, procurando por uma pessoa solitária. Usa uma forma masculina ou feminina, dependendo do sexo da vítima, e seduz a ele ou ela. Enquanto o casal faz amor, como está retrato neste poste, a vítima humana contrai uma febre que leva à morte certa. Fim de citação. Mas o negociante de arte, que estava encarregado das novas galerias do Museu do Louvre, onde este poste foi exibido, escolheu uma descrição bastante diferente para comunicar aos visitantes do museu. Citação. Apesar da simplicidade e grosseria do material, o sujeito é tratado com uma extrema delicadeza. O jogo dos braços, das pernas e das mãos, gentilmente colocado sob a parte inferior das costas da mulher, são cheios de sensualidade, desprovido de vulgaridade. Através desse casal primordial, o escultor foi capaz de expressar o caráter sagrado deste ato essencial para a perpetuação do clã. Tudo está exprimido com tamanha sutileza, com tanta dignidade, que este casal ternamente abraçado emerge do material em total intimidade. Fim de citação. Como, então, o tom do diálogo muda quando antropólogos estão conduzindo seu trabalho de campo, não com nativos da floresta tropical, por exemplo, mas com arquitetos internacionalmente aclamados, políticos de alto escalão, diretores de grandes museus de arte, colecionadores de arte ricos e outros membros do mundo no qual eles operam. Muitas vezes, estes diálogos são jogos de gato e rato, com segundas intenções dos dois lados. Como resultado, são encontros que não têm nada a ver com as desigualdades que o Rich estava destacando em seus comentários sobre diálogos antropológicos em cenários mais tradicionais. A ideia de preocupar-se com consentimento informado, por exemplo, se torna irrelevante porque estas pessoas são bastante sofisticadas em adaptar entrevistas de forma que elas passem mensagens refletindo seus próprios interesses. De fato, o desequilíbrio do poder que pode causar preocupações éticas para antropólogos trabalhando com interlocutores nativos, às vezes é invertido. Considere o Quebon-Li. Com um orçamento anual de quase 60 milhões de euros anual, o museu desfruta de fundos inacreditáveis para promover sua visão de culturas não europeias.
em outdoors que cobrem a cidade, na televisão, em revistas de bordo de companhias aéreas, em estações de metrô e nas publicações ricamente ilustradas de todo tipo que estão exibidas em centenas na livraria do museu e são de preços facilmente acessíveis por causa de subsídios governamentais extravagantes. Em contraste, análises antropológicas do museu são relegadas para jornais acadêmicos de pequena circulação, pequenos jornais e outros canais distintamente limitados. Assim, os diálogos entre antropólogos e profissionais de museus podem ser extremamente frustrantes. O antropólogo Maurice Godelier, que era um membro do time de planejamento do museu durante 3 anos, lutou bravamente para persuadir seus colegas nos comitês para incluir opiniões antropológicas, incluindo o reconhecimento do papel do colonialismo na aquisição das matérias a serem exibidas no museu. Mas ele foi consistentemente derrotado pelos membros arte-orientados da equipe, que era dominado pelo antigo diretor do Museu de Arte Moderna da França e colecionadores que eram donos de peças premiadas que o museu estava interessado em adquirir. Eu quero prosseguir agora para outro tipo de diálogo que também carrega uma bagagem epistemológica bastante diferente daquela da antropologia tradicional. Ele concerne o número cada vez maior do que Dean McConnell apelidou ex-primitivos. Membros daquelas sociedades que uma vez estavam no centro da pesquisa antropológica, que estão mudando para cenários ocidentais e lidando com uma economia capitalista emergente. Durante meu trabalho nos últimos anos com Maroons na Guiana Francesa, estes interlocutores têm colocado desafios especiais com os quais eu ainda estou me esforçando para lidar. Maroons, Maroons, cujos talentos artísticos atraíram a atenção de forasteiros faz tempo, foram se movendo cada vez mais para a economia de mercado, construindo laços com uma gama de operadores ocidentais, desde donos de lojas até operadores turísticos. No processo, um número deles estão adotando um novo discurso sobre a origem e o significado da arte que eles produzem. Para jovens artistas marrom, a Guiana Francesa tem sido um ambiente particularmente fértil para a invenção de tradições, devido à política assimilacionista oficial, com autoria em Paris, de francização. Um agressivo esforço patrocinado pelo Estado de harmonizar os habitantes da floresta tropical, tanto os índios quanto os maroons, com os termos das normas culturais francesas,
Como resultado, muitas artistas tiraram sua atenção das formas que foram feitas para usar em aldeias do interior, tais como utensílios da cozinha, e começaram a produzir arte adequada para lojas de lembrança urbanas, uma parede de sala de estar burguesa, ou uma decoração de um edifício público. O que é particularmente interessante para mim nessa situação é que não somente as formas mudam, mas também o discurso que acompanha essas formas. Um discurso baseado na difundida noção ocidental de que as vidas dos tais povos primitivos são cheios não só com mágica e superstição, mas também de simbolismo erótico. Assim, para os forasteiros, a arte marrom torna-se uma linguagem secreta de símbolos eróticos. Recentemente, na Guiana Francesa, este estereotipo foi adotado por certo número de jovens artistas marrons, cujas vidas foram influenciadas pelo programa assimilacionista do projeto de francização, e ele está sendo elaborado em direções cada vez mais fantásticas. A proliferação de cooperativas, a maioria chefiadas por diretores europeus, tem sido particularmente importante para a promoção desta visão. O governo francês fornece subsídios generosos para seus projetos e os membros europeus das cooperativas sabem como explorar outros recursos de financiamento. Assim, as cooperativas desfrutam de amplas ferramentas para disseminar suas afirmações sobre a arte marrom. As cooperativas recebem suporte financeiro generoso das agências governamentais. Next one. No, back. Sim. Das agências governamentais na Guiana, da Comunidade Europeia, da Escola de Arquitetura de Grenoble e de um grande número de outras fontes. Isso possibilitou que elas publicassem catálogos lustrosos com afirmações sobre a arte marrom como uma linguagem simbólica. Por exemplo, declara que as figuras simbólicas constituem um tipo de léxico que é transmitido de geração para geração. Cada símbolo está lá tanto pela maneira que sua forma contribui para a composição geral, quanto por seu significado. Fim de citação. Jovens artistas marrons trabalham no ambiente recém-afrancesado da costa da Guiana Francesa, estão cientes do quanto este discurso funciona para a promoção de sua arte e tornaram-se ainda mais empreendedores na sua disseminação. Meu tempo aqui está acabando, então eu vou mencionar somente um exemplo. Franck Amete, um artista marrom muito talentoso, que é casado com uma mulher francesa, produziu um livro best-seller de colorir infantil, no qual ele declara que a arte marrom originou-se no século XVII,
como um código secreto usado para a comunicação de escravos africanos nas plantações costeiras. Além disso, ele diz que cada cor carrega um significado específico. Isso, apesar do fato de artistas marrom terem começado a usar pinturas coloridas apenas no passado bem recente. Voltando para a questão dos diálogos antropológicos, eu diria que essa situação levanta a questão que foi colocada pelo antropólogo Jean Jackson, escrevendo sobre a mudança dos discursos dos índios tucano da Colômbia. Seu foco era na maneira que, citação, um determinado grupo de pessoas inventa, cria, empacota e às vezes vende sua cultura. Como ela apontou, citação, falar de pessoas como atores políticos que estão mudando a cultura corre o risco de parecer falar delas em termos negativos. A implicação é que a cultura resultante destas operações não é realmente autêntica. Fim de citação. Antropólogos podem, assim, encontrar-se em uma situação embaraçosa, dialogando com as pessoas cujas vidas eles estão explorando, através do que pode ser considerada como uma posição adversária. No meu caso, por exemplo, quando eu falo com essa nova geração de artistas marrom, o que devo fazer? Insistir nas descobertas da minha pesquisa nos últimos 50 anos com marrons em suas aldeias de origem, mesmo que essas descobertas contradizem completamente seus discursos? Como Jean Jackson perguntou no título do seu artigo, existe alguma maneira de falar sobre fazer cultura sem fazer inimigos? Assim como as questões que eu levantei na primeira parte desta conversa, a pergunta de Jean Jackson aponta para o desconfortável fato de que, como antropólogos, nós às vezes nos encontramos em batalhas com as pessoas com quem dialogamos, seja, por exemplo, os líderes influentes dos grandes museus etnográficos, ou talentosos ex-primitivos como Frank Amete, que estão buscando com sucesso carreiras criativas em um ambiente que não foi feito por eles. Obrigada.